Claro que o Milton Neves está com a gente. Esteve Tô. ontem prestando as suas homenagens, bastante emocionado, como não poderia ser. O Milton viveu de perto toda essa história, esse mais do que fenômeno, essa revolução, né, Milton? Bom dia. Muito bom dia, Sheila Magalhães, depois de tanto tempo ao vivo, né? E um grande abraço para a querida Carla de Gato, eclética. Eu estava lá em Minas Gerais, no meu sul de Minas, né? Muzambinho, Guaxupé, Antibelo, e eu falei, não, vamos para o Guarujá. Estou aqui no Guarujá ainda, porque era inevitável, que tudo indicava, né? Então eu quero estar lá pertinho, porque agora estou sabendo que é tudo segunda-feira, então nós vamos atravessar a ponte aqui, né, do Guarujá lá para a ponta da praia e vamos lá. Porque eu quero estar perto lá do velório, do sepultamento do cara que eu mais gostei na minha vida, e gosto e sempre vou gostar, porque eu não tinha nada na vida. E por causa do Pelé, eu passei a torcer para futebol com 8 anos, meu pai tinha morrido, e aí mudou a minha vida, porque hoje eu sou um jornalista esportivo formado pela Universidade Federal Edson Arantes do Nascimento, além de Gilmar Lima, Mauridalmo, Zito Calvé, Dorval Mengalvo Coutinho, Pelé e Pepe, o maior time do mundo de todos os tempos. E realmente ontem não é que eu esgotei minhas lágrimas, mas foi tanta entrevista para Band News FM, para Band News TV, para a Rede Bandeirantes de Televisão, lá com o querido Joel da Atena, e também na Rádio Bandeirantes. E olha, vocês devem ter acompanhado aí, né? Porque eu dei entrevista para todo mundo, cara, mas todo mundo mesmo, e chorando, feito um bezerrinho que tinha acabado de nascer. Porque o Pelé, gente, o Pelé, claro que ele é amado, né? Mas ninguém gosta do Pelé mais que eu. Só Dona Celeste Arantes do Nascimento, a mãe dele, com 100 e poucos anos, maravilhosa. E o Pelé sempre foi referencial para mim, fulano é o Pelé do... O fulano é o Pelé do vôlei, fulano é o Pelé do basquete, fulano é Pelé de qualquer competição, porque é a suprema homenagem a alguém quando essa pessoa é chamada de Pelé de tal atividade. E por falar em atividade, a exaustão tenho falado, nossa, ontem muitas vezes e agora também, começando, né, o dia, nesse final de semana, o Pelé foi a única pessoa coroada por Deus na condição de nota 10, devido a uma atividade específica. Não vou falar que o Pelé, no futebol, que o Arrigo Sacchi da Itália sempre falou que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Para mim sempre foi a mais importante. O Santos, meu amor, o Pelé, meu amor. E ontem aconteceu isso, inevitável, eu já sabia, então vim de Minas aqui para o Guarujá para atravessar a ponte, e eu quero dar lá a minha presença, porque eu amo demais o Pelé. E eu achei que minhas lágrimas tinham secado, mas eu estou ameaçando chorar, porque eu fui o único sujeito, o primeiro sujeito a fazer propaganda com o Pelé, quando lançamos juntos aqui na Baixada, em São Vicente, na Praia Grande, o lançamento de um edifício da construtora Trabulce, que não existe mais. Então, aconteceu o seguinte, nós fomos gravar com o Pelé na segunda de manhã, choveu. Fomos à tarde, choveu. Aí ficou exatamente para a tarde, né? No outro dia. Aí choveu. Aí foi à tarde, o Eduardo Jadão, que era o publicitário, já falecido, o Pelé falou, Jadão, o negócio é o seguinte, vamos gravar amanhã cedo, senão eu tô fora, porque eu tenho que ir para Hong Kong e tal, que eu tenho compromisso publicitário lá, etc e tal. E aí a gente foi gravar, porque o tempo estava meio lusco-fusco, mas não estava chovendo. Tinha ninguém, uma época fria, né? E ali a gente começou aquela parafernália toda de equipamento e tal. E de repente, do nada, apareceram 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. E aí veio um sujeito com carteiro, roupa amarela, e subiu num pilar lá na beirada da praia e falou assim, que eu fazia um pouquinho de participação no Roberto Avalone, entendeu? Na TV Gazeta. E aí o que aconteceu? O rapaz subiu e falou assim, ô Milton Neves,
Quem que é esse negão aí perto de você? Nossa, o povo morreu da risada, o Pelé mais ainda. Gravamos o filme, foi veiculado para tudo quanto é lado, tenho gravação e o Pelé, o Pelé me inventou na vida, cara. Meu pai morreu eu tinha 8 anos. Minha mãe viúva, minha tia Antônia Carlos Fernandes, que criou todos nós, a professora primária, tadinha, criou a mim e meu irmão, cuidou da minha avó Beatriz e da minha mãe Carmen, que era viúva também. Desculpe aí, viu, Sheila, desculpe aí, querida Calabigato. Imagina, Milton. Mas para falar do Pelé, aí ó, achei que não tinha mais lágrimas, vai ter muito mais, né? Quando eu for lá no velório dele, e se não der para entrar, eu vou dar uma carteirada, porque eu quero ficar pelo menos 1 minuto perto dele. Ninguém gosta desse homem mais que eu no mundo inteiro. Ô, Milton, então a gente, assim, infelizmente se prepara, como a gente estava dizendo, né, Milton? A imprensa reunida numa cobertura tão aflitiva ali na frente do Hospital Albert Einstein. A gente sabia que isso estava para acontecer, a família estava preparada. Já era um quadro irreversível, inclusive, né? Exatamente. E a gente tem a certeza agora de que a gente nunca vai estar preparado para isso, né? Quando acontece, Milton, aí o que nos resta é sentir a saudade e entender que essa saudade, ela tem origem em muito amor que a gente teve, né, por essa pessoa, e nos resta agradecer ter vivido no mesmo período que essa pessoa viveu na Terra e assistido a tudo que ele fez, né, Milton? E a gente estava conversando até com o Marcelo Dual um pouco antes, falando sobre alguns registros que não foram feitos, né, de grandes gols que Pelé fez, de jogadas geniais, e que muita gente não viu e jamais vai ver. Só quem esteve lá, participando ativamente, porque não foi filmado, né, Milton? Não foi registrado, fica na nossa imaginação. Exatamente, porque a comunicação envolvendo esses jogadores maravilhosos de hoje, o Messi, o Cristiano Ronaldo, que está em fim de carreira, e o Pelé e o Maradona, é uma coisa interessante em matéria de comunicação. O Messi tem todos os meios de comunicação, tudo. O Maradona pegou satélite e um começo da internet também. Agora, a comunicação do Pelé, dos feitos do Pelé, foi tudo na base do sinal de fumaça dos Apaches. Porque o Pelé não foi, olha, fotografia, né, que lá na minha terra a gente chama de tirar a fotografia. O Pelé foi filmado nada, principalmente foi fotografado, mas o pessoal guardou, né? No meu que se levou do portal terceirotempo.com.br, eu tenho trocentas fotos com o Pelé, inclusive em programas meus aí na Bandeirantes, etc., rádio, nesses anos todos. E ele gostava muito de mim, tem até um vídeo que está aí, que ele foi na Record, ele foi entrevistado pela repórter Roberta Peporini, e ele falou: Pelé, você está se sentindo bem aqui e tal? Eu falei: não, vim aqui ver meu amigo. Aí fez o programa com a gente, entendeu? Eu vim aqui ver o meu amigo, porque sou eu, né? Mas, olha, tem que falar o seguinte também. Fica essa até badalação merecida, esse pro Messi ganhou, entre aspas, sozinho aí a Copa do Mundo. E aí os inteligentes, observadores, não, o maior jogador do mundo é o Messi. O Messi jogou mais que qualquer um, Pelé, etc. E Maradona. Então eu vou falar o seguinte: os 5 maiores jogadores do mundo foram: primeiro Pelé, segundo Pelé, terceiro Pelé, quarto Pelé, quinto Pelé. Sexto lugar, Diego Armando Maradona, que infelizmente com a cocaína fez questão de morrer. Mas o Maradona foi o que se aproximou mais do Pelé. Ele é sexto colocado. Maradona foi gênio também, entenderam? E em sétimo lugar temos, no mundo inteiro, em todos os tempos, sétimo lugar temos Lionel Messi, Stefano, o lateral direito maravilhoso, meu amigo que está no céu, Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, Cruyff, Ademir da Guia do Palmeiras, que foi mais jogador, esqueceu de avisar, porque ele era muito tímido. Então, olha, você pega Puskás, o Magiar, então você pega jogador, Mané Garrincha, meu Deus do céu, tudo em sétimo lugar esses caras, mas primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto é o Pelé. E nunca mais vai nascer algo parecido na
face da terra envolvendo essa modalidade esportiva chamada futebol, entendeu? E eu digo muito também, não vou comparar Pelé com, falei muito ontem da Band News FM, não vou comparar o Pelé com o Sabin, aliás, não é Sabin, gente, é Sabin. Ele inventou a vacina da poliomielite. Milhões de pessoas andaram graças a ele e milhões de pessoas estão andando graças a ele. Então, é claro, você não pode comparar um cientista desse tamanho envolvendo um jogador de futebol. Mas na fria numeração, na análise numérica de pessoas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Einstein, Albert Sabin, eles ganharam nota 9,99999999 de Deus. Agora, o único que ganhou 10 numa atividade específica foi o senhor Edson Arantes do Nascimento, que nasceu lá no meu pedaço, né? Que eu sou de Muzambique, nasceu em Três Corações. E eu amo demais o Pelé. Estou faltando palavra aqui, porque eu gosto mais dele, pô. Quantas entrevistas que eu fiz com ele, aí na Bandeirantes, no terceiro tempo, veio, falou a mesma coisa lá da Barra Funda, eu vim aqui ver o meu amigo Milton Neves. Eu gosto daquela anedota, Milton, que o Pepe diz o seguinte: eu fui o maior jogador do Santos de todos os tempos. Que o Pelé não conta, né? É bem isso, é tipo isso. Não conta. Oh, meu Deus, Milton, sinta-se muito abraçado, beijado, porque a gente sabe que o Milton viveu intensamente essa trajetória e que a vida do Milton é também um pouco dessa história toda do Pelé, né? E eu falo muito, né, porque eu era um menino assim, muito... meu irmão com 9, eu com 8 anos, e minha mãe viúva, a situação complicada lá em Moçambique, eu me apeguei no quê? No rádio que a minha tia Antônia comprou numa loja de Moçambique, um rádio de tipo R$300 no dia de hoje. Ela fez uma letra no Banco Central, 20 prestações desses R$300. E o senhor Gerardo Cassiano, que está no céu, casado com a dona Donica, prima irmã da minha mãe, ele foi lá avalizá-la no banco, R$20 por mês, dia de hoje e tal. Porque a minha tia foi minha tia Antônia, ela foi minha tia, ela foi minha madrinha, ela foi minha mãe 2, o meu pai 2. Entendeu? Então, eu me apeguei a esse rádio. Eu sou formado jornalista, eu sou um jornalista profissional diplomado no Objetivo. Quero aproveitar para mandar um abraço lá no céu para o João Carlos de Gênio, que eu não tinha dinheiro na faculdade, ele me deu bolsa e me arrumou emprego com o Fernando Luiz Vieira de Mello também. E aí o Casco, eu me atropelei aqui, vocês me perdoem, mas então eu sou formado em jornalismo, mas a minha formação foi meu radinho. O rádio que a minha tia me deu, porque eu dormia com o rádio, eu almoçava, jantava e comida muito pouco em casa, entendeu? E aí, com o rádio, eu ouvi rádio, e não é para fazer média, não, a Bandeirantes, eu ouvia Bandeirantes desde os 8, 9 anos, desesperadamente, Ouro de Ilhote, toda a companhia do esqueleto do rádio. E aí, depois, eu fui crescendo, e aí passei a torcer pro Santos, porque... o Frei Rafael Zavenhoven, ele falava na missa da juventude da igreja de São José lá em Moçambique, eu com 8, 9, 10 anos, meninada, ninguém pode morrer pagão, quem morre pagão vai para o inferno. Então, para não ir para o inferno, eu passei a torcer para o pagão do Santos, porque esse nome me marcou muito. Paulo César de Araújo, que está no céu, era chamado de cadela de vidro, ele machucava demais, e era muito franzino, mas um gênio da bola, né? Outro dia no restaurante, o filho dele, neto dele, vieram me abraçar na minha mesa lá, seu fala do pagão. Aí descobri também o tal Pelé, né? Gilmar, Lima, Mauridal, Muzito e Galvé, Norval, Bergal, Coutinho, Pelé e Pepe. O maior time de futebol do planeta. Não tem nem a seleção de 70 ganharia desse Santos. Barcelona, maravilhoso, né? Na época do Messi, o Ronaldinho Gaúcho, fantástico, entendeu? Mas ninguém ganharia do Santos. Gilmar, Lima, Mauridal, Muzito e Galvé. Normal, Bergal, Coutinho, Pelé, Pepe. Agora o Pelé morreu, o Gilmar tinha falecido. Nós só temos o Lima, lateral direito, mineiro como eu, lá do sul de Minas Gerais. O Pepe, o ponto esquerda, e o Mengalvio, entendeu? Os outros todos morreram.
Inclusive o técnico Luiz Alonso Pérez do Santos, que recebeu o Pelé pelas mãos, me fugiu o nome dele aqui, que inventou o Pelé, levou para Vila Belmiro, e o Santos que era um time assim, intermediário, o Guarani em boa fase, a Ponte Preta em ótima fase, a Portuguesa em boa fase. Aí o Santos virou o quê com o Pelé, essa companhia nobre aí? O Santos virou o maior time do mundo. E eu tive uma infância assim complicada, adolescência também, entendeu? Mas eu me apeguei no Santos e falei, eu sou um vitorioso, porque eu sou torcedor do Santos. Mas nos amigos, 2 torcedores do Santos. Eu e o Wander Magalhães no cartório, ficava falecido. Entendeu? Então, aí, com esse rádio, desesperadamente, que eu vi no ouvido, virei um santista cada vez mais. E aí veio aquele time, Gilmar Lima, Mauro Hidalgo, Zico Calvé, Dorvaldo Galvio Coutinho, Pelé e Pepe. Então é isso que eu queria falar, estou sendo até repetitivo, mas eu agradeço muito a Deus de ter colocado o Santos na minha vida e o Pelé na minha vida. E eu entrevistei o Pelé umas 18, 25 vezes. E ele sempre foi muito carinhoso comigo. Nesse vídeo que está aí rodando na internet, ele fala, vim aqui para abraçar meu amigo. Tchau, meninas. Tchau, Milton. Um beijo grande, um abraço grande para você. Milton, viu? Alô? Ai, gente, eu queria falar tchau pro Milton antes. Não tem como chamar ele de novo? Só chama ele rapidinho aqui, Isa, só para eu dar um último tchau para ele, Sheila, porque assim, o Ivan Brandão, um pouco mais cedo, ele estava dizendo o seguinte... Que, é claro, né, esse é um momento... Ele tá aí na linha. O Milton tá aí de volta? Ô, Milton, olha, eu queria, assim, antes, eu não queria deixar de falar com você o seguinte, o Ivan Brandão, um pouco mais cedo, ele tava encerrando aqui a programação, a parte dele, tava dizendo... Ivan. O Ivan é maravilhoso. E ele fala, esse é o tipo de momento em que a gente tem que destacar os feitos justamente desse ser humano extraordinário, que é o Pelé, que foi o Pelé, que vai sempre continuar sendo. Que sempre será Pelé. Sempre. Que, embora extraordinário, era ser humano. E assim como nós, como todo ser humano, teve algumas escolhas contraditórias. O ser humano é contraditório. Então, assim, todos nós somos, né, Milton? Então, assim, embora muito triste esse momento, eu queria destacar a oportunidade, excelente oportunidade de falar com você mais uma vez nesse ano de 2022. Desejar uma boa passagem de ano para você, desejar muita saúde para você, Milton Neves. Eu sei que nesse ano muitas coisas contraditórias aconteceram. Eu lembro que a gente já falou nesse microfone aqui, eu disse, a próxima vez que eu encontrar o Milton Neves, vou dar um puxão de orelha e um abraço nele. Vamos ver o que vai rolar primeiro, mas não tem como te dar puxão de orelha, é só abraço agora, Milton. Assim como os nossos ouvintes também estão dizendo, todo mundo está te abraçando nesse momento. 30 de dezembro, o momento para que a gente se abrace, para que a gente se una novamente, para que a gente tenha um 2023 excelente. O momento é muito triste, Milton, mas vamos olhar para frente, vamos seguir essa caminhada e que você tenha muita saúde para continuar com a gente por aqui, tá? Carla Bigato, que influência, que carinho, hein? Deus te pague. Você falou do Marcelo Duó, melhor, você falou do Ivan Brandão. Do Ivan Brandão, né? Você sabe que eu nunca vi o Ivan Brandão de perto, né? E encho a paciência dele, porque eu falo, você é vascaíno nas minhas gravações. Nossa, ele fica possesso, porque fala, é igual chamar palmeirense de corintiano e vice-versa. E uma emoção muito grande também eu tive durante a Copa do Mundo, nosso timão aí da Band News FM, Marcelo Duó, que eu não conhecia, ele trabalhava numa emissora com a irmã. E eu fui jogador de sinuca, porque lá em Minas Gerais, em Moçambique, na vida dura, eu estava fazendo vestibular para vagabundo e estava quase passando. O Ivan também fez isso. Entendeu? Aí eu jogava muito sinuca, eu era bom na sinuca e tinha uma coisa horrorosa que eu fazia também, que era jogar baralho, porque baralho é a cocaína de plástico, uma desgraça. Meu pai perdeu a saúde em jogo, entendeu? Então, o Marcelo Duó, lá da Rússia, lá de Doha, ele mandou uma mensagem para mim que eu coloquei no ar dos meus programas. Porque uma vez eu estava ouvindo ele numa emissora da CBN e estava rolando um jogo, eu vi um pouquinho, gostei da rapidez do narrador, que eu não sabia o nome. De repente foi gol, ele falou, caçapa, porque a bola caiu a caçapa, acabou, não tem como, você esqueceu de avisar, porque ele era muito tímido. Então, olha, você pega Puskás, o Magyar, então você pega jogador, Mané Garrincha, meu Deus do céu, tudo em 7º lugar esses caras, mas 1º, 2º, 3º, 4º e 5º é o Pelé. E
e nunca mais vai nascer algo parecido na face da terra envolvendo essa modalidade esportiva chamada futebol, entendeu? E eu digo muito também, não vou comparar Pelé com, falei muito ontem da Band News FM, não vou comparar o Pelé com o Sabin, aliás, não é Sabin, gente, é Sabin. Ele inventou a vacina da poliomielite. Milhões de pessoas andaram graças a ele e milhões de pessoas estão andando graças a ele. Então, é claro, você não pode comparar um cientista desse tamanho envolvendo um jogador de futebol. Mas na fria numeração, na análise numérica de pessoas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Einstein, Albert Sabin, eles ganharam nota 9,9999999 de Deus. Agora, o único que ganhou 10 numa atividade específica foi o senhor Edson Arantes do Nascimento, que nasceu lá no meu pedaço, né? Que eu sou de Muzambique, nasceu em Três Corações. E eu amo demais o Pelé. Estou faltando palavra aqui, porque eu gosto mais dele, pô. Quantas entrevistas que eu fiz com ele, aí na Bandeirantes no terceiro tempo, veio, falou a mesma coisa lá na Barra Funda, eu vim aqui ver o meu amigo Milton Neves. Eu gosto daquela anedota, Milton, que o Pepe diz o seguinte: eu fui o maior jogador do Santos de todos os tempos. Que o Pelé não conta, né? É bem isso, é tipo isso. Não conta. Oh, meu Deus, Milton, sinta-se muito abraçado, beijado, porque a gente sabe que o Milton viveu intensamente essa trajetória e que a vida do Milton é também um pouco dessa história toda do Pelé, né? E eu falo muito, né, porque eu era um menino assim, muito... meu irmão com 9, eu com 8 anos, e minha mãe viúva, a situação complicada lá em Moçambique, eu me apeguei no quê? No rádio que a minha tia Antônia comprou numa loja de Moçambique, um rádio de tipo R$300 no dia de hoje. Ela fez uma letra no Banco Central, 20 prestações desses R$300. E o senhor Gerardo Cassiano, que está no céu, casado com a dona Donica, prima irmã da minha mãe, ele foi lá avalizá-la no banco, R$20 por mês, dia de hoje, não. Porque a minha tia foi minha tia Antônia, ela foi minha tia, ela foi minha madrinha, ela foi minha mãe 2, o meu pai 2. Entendeu? Então, eu me apeguei a esse rádio. Eu sou formado jornalista, eu sou um jornalista profissional diplomado no Objetivo. Quero aproveitar para mandar um abraço lá no céu para o João Carlos de Gênio, que eu não tinha dinheiro na faculdade, ele me deu bolsa e me arrumou emprego com o Fernando Luiz Vieira de Mello também. E aí o Casco, me atropelei aqui, vocês me perdoem. Mas então, eu sou formado em jornalismo, mas a minha formação foi meu radinho. O rádio que a minha tia me deu, porque eu dormia com o rádio, eu almoçava, jantava e comida muito pouco em casa, entendeu? E aí, com o rádio, eu ouvi rádio, e não é para fazer média, não, a Bandeirantes, eu ouvia Bandeirantes desde os 8, 9 anos, desesperadamente, Ouro de Ilhote, toda a companhia do escrete do rádio. E aí, depois, eu fui crescendo, e aí passei a torcer pro Santos, porque... o Frei Rafael Zevenhoven, ele falava na missa da juventude da igreja de São José lá em Moçambique, eu com 8, 9, 10 anos, menirada, ninguém pode morrer pagão, quem morre pagão vai para o inferno. Então, para não ir para o inferno, eu passei a torcer para o pagão do Santos, porque esse nome me marcou muito. Paulo César de Araújo, que está no céu, era chamado de cadela de vidro, ele machucava demais, que era muito franzino, mas um gênio da bola, né? Outro dia no restaurante, o filho dele, o neto dele, vieram me abraçar na minha mesa lá, seu fala do pagão. Aí descobri também o tal Pelé, né? Gilmar, Lima, Mauri, Dalmo, Zito e Galvé, Norval, Bergal, Coutinho, Pelé e Pepe. O maior time de futebol do planeta. Não tem nem a seleção de 70 ganharia desse Santos. Barcelona, maravilhoso, né? Na época do Messi, o Ronaldinho Gaúcho, fantástico, entendeu? Mas ninguém ganharia do Santos. Gilmar, Lima, Mauri, Dalmo, Zito e Galvé. Normal, Legal, Coutinho, Pelé, Pepe. Agora o Pelé morreu, o Gilmar tinha falecido. Nós só temos o Lima, lateral direito, mineiro como eu, lá do sul de Minas Gerais. O Pepe, o ponto esquerda, e o Mengalvio.
entendeu? Os outros todos morreram. Inclusive o técnico Luiz Alonso Pérez do Santos, que recebeu o Pelé pelas mãos, me fugiu o nome dele aqui, que inventou o Pelé, levou para a Vila Belmiro, e o Santos que era um time assim, de intermediário, o Guarani em boa fase, a Ponte Preta em ótima fase, a Portuguesa em boa fase. Aí o Santos virou o quê? Com o Pelé, essa companhia nobre aí? O Santos virou o maior time do mundo. E eu realmente tive uma infância assim complicada, adolescência também, entendeu? Mas eu me apeguei no Santos e falei, eu sou um vitorioso, porque eu sou torcedor do Santos. Mas nos amigos, 2 torcedores do Santos. Eu e o Wander Magalhães no cartório, que já falecido. Entendeu? Então, aí, com esse rádio, desesperadamente, que eu virei um santista cada vez mais. E aí veio aquele time, Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zico Calvé, Dorvaldo Galvão Coutinho, Pelé e Pepe. Então é isso que eu queria falar, estou sendo até repetitivo, mas eu agradeço muito a Deus de ter colocado o Santos na minha vida e o Pelé na minha vida. E eu entrevistei o Pelé umas 18, 25 vezes, e ele sempre foi muito carinhoso comigo. Nesse vídeo que está aí rodando na internet, ele fala, vim aqui para abraçar meu amigo. Tchau, meninas. Tchau, Milton. Um beijo grande, um abraço.